pessoal, tudo bem com vocês? Então tá bom demais. Bom, hoje na nossa história nós vamos falar sobre obediência, nós vamos falar sobre sempre falar a verdade. E o nosso versículo de hoje está lá em Efésios 4:25. Tia Amanda vai ler. Deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo. Efésios 4:25. Esse aqui é o rei Acabe. A gente já conhece ele, não é verdade? Ele era o rei de toda Israel, de toda essa parte aqui. Um dia, ele recebeu a visita desse rei Josafá, que era o rei do reino de Judá, dessa parte aqui de baixo. E aí, quando o rei Josafá foi visitar o rei Acabe preparou um banquete para ele e para as pessoas que tinham ido com ele. E aí, todo mundo comeu muito, foi um churrasco ótimo. Tinha muita coisa para comer, todo mundo comeu e se fartou. E aí, o rei Acabe começou a falar sobre uma cidade que os inimigos tinham tomado. Os inimigos eram o povo da Síria e eles tinham tomado uma cidade do reino de Israel. E aí, o nome da cidade, a Bíblia fala que era Ramote Gileade. Esse era o nome da cidade que o povo da Síria havia tomado e invadido, né? Eles haviam invadido essa cidade que era de domínio do rei Acabe. E o rei Acabe pediu ajuda para o rei Josafá para eles tirarem esse povo da cidade dele. Então ele pediu ajuda, né? Falou com ele assim: você, Josafá, vai comigo lutar contra os nossos inimigos? Então o rei Josafá respondeu assim para o rei Acabe: mas é claro que eu te ajudo. E falou assim para ele: que os meus cavalos são seus cavalos, que os meus soldados são seus, eles estão sob seu comando. Mas eu tenho uma condição. Para te ajudar, eu preciso saber se é da vontade de Deus. Você tem algum profeta por aí que pode nos falar se essa é a vontade de Deus? Antigamente, nesse tempo dos reis, quando os reis queriam saber alguma coisa, alguma opinião, se eles queriam saber se era isso mesmo que era o certo, eles sempre pediam ajuda para os profetas. Os profetas eram os mensageiros de Deus. Hoje em dia, quando nós estamos lendo a Bíblia, orando, quando a gente está em comunhão com Deus, Deus fala com a gente também. E quando Josafá falou desse jeito com o rei Acabe falou: claro que nós temos profetas aqui, e aí eu vou chamar os profetas. Lá em Israel, tinham aproximadamente 400 profetas, eram muitos profetas, né? Olha o tanto. E o rei Acabe mandou chamar todos eles. Olha o tanto de profeta, eram muitos profetas. Só que tinha um problema. Esses profetas eram profetas de Deus, mas eles não falavam a verdade para o rei Acabe. Porque o rei Acabe, ele cuidava desses profetas, ele dava alimento, ele dava água, ele dava onde morar. Então, o rei Acabe cuidava desses profetas e esses profetas, eles só falavam o que o rei Acabe queria ouvir. Então, se a vontade de Deus fosse contrária à vontade do rei Acabe, eles acabavam falando o contrário. Eles falavam apenas o que o rei Acabe queria dizer. E aí, o rei Acabe foi chamando os profetas um por um e fez a seguinte pergunta:
eu e o rei Josafá vamos atacar a cidade de Ramote de Gileade. É da vontade de Deus que a gente vença?" E todos os 400 profetas de Israel falaram que sim. Sim, meu rei, pode ir para a guerra, que a cidade é sua, a vitória é sua, Deus está do seu lado. O rei Josafá, olha a cara dele de desconfiado. Ele ficou desconfiado. Ele não acreditou muito nas profecias daquele povo, daqueles profetas. Ele viu que tinha alguma coisa de errado, ele viu que eles não estavam sendo honestos. E aí o rei Josafá conversou mais uma vez com o rei Acabe e perguntou ao rei Acabe se não havia nenhum outro profeta em Israel que eles pudessem consultar. E aí o rei Acabe falou assim: tem, é o profeta Micaías, mas sinceramente eu não gosto dele. Ele não fala nada de bom, ele não fala nada que eu quero, só fala o contrário. E aí, mesmo assim, o rei Josafá pediu para que o rei Acabe mandasse chamá-lo. E aí, esse aqui é o mensageiro, o rei Acabe mandou chamar esse mensageiro, falou: vem cá, vai lá em Micaías e chama ele aqui, que a gente precisa falar com ele. E assim, o mensageiro fez. Quando o mensageiro chegou e se encontrou com Micaías, vocês acreditam o que o mensageiro falou? Eu vou até ler. Ó, o mensageiro chegou e se encontrou com Micaías. Esse aqui é Micaías. E falou assim: todos os outros profetas profetizaram que o rei terá sucesso. É melhor que você faça o mesmo. O mensageiro falou desse jeito com Micaías. E Micaías respondeu para ele: eu vou falar o que Deus mandar. Tá bom. E aí, Micaías foi até os reis. E quando Micaías chegou até lá, o rei Acabe perguntou para ele: é da vontade de Deus que a gente ataque Ramote de Gileade? E aí, Micaías, em um tom de deboche, falou assim: claro, ataca! A cidade vai ser de vocês e a vitória também. E o rei Acabe ficou muito bravo, ficou muito furioso, porque ele viu que Micaías estava debochando dele. Aí o rei Acabe falou assim para ele: Micaías, eu já te falei. Quando você falar em nome de Deus, é para falar a verdade. E Micaías falou assim: tá bom, eu vou falar a verdade. Vocês não vão vencer a guerra coisa nenhuma. E se você for para a guerra, você vai morrer. Micaías falou desse jeito com o rei Acabe. O rei Acabe perseguia e matava os profetas. Lembram de Elias? O rei Acabe ficou atrás de Elias um tempão. Se brincar, ele estava atrás de Elias até esse momento. O rei Acabe não perdoava os profetas que ficavam indo contra a vontade dele. Por isso que os profetas que moravam em Israel só falavam o que ele queria. E aí, mesmo assim, ele falou assim: nós vamos atacar a cidade. E o que ele fez? Ele chamou Josafá e falou para Josafá que ele poderia ir com as roupas de rei e poderia ir como rei, mas que ele ia se disfarçar de soldado, um soldado comum, ia ficar ali no meio da guerra, no meio das pessoas que estavam ali guerreando, no meio dos soldados. E assim ele fez. Quando eles chegaram na cidade
de Ramote-Gileade, os soldados inimigos tiveram uma orientação, uma ordem para atacar quem tivesse vestido de rei, para atacar o rei. Só que quem estava de rei era o rei Josafá e não o rei Acabe. Quando eles foram chegando perto para atacar o rei Josafá gritou e falou que ele não era o rei de Israel, que ele era o rei de Judá, que não era atrás dele que eles estavam. E aí, o povo da Síria não atacou mais o rei Josafá. Um arqueiro, aqueles homens que atiram a flecha, né? Durante as guerras, ele atirou uma flecha ao acaso. Por que ao acaso? Porque essa flecha acertou o rei Acabe, que morreu. O rei Acabe morreu naquela guerra, assim como Micaías havia dito. Micaías falou a verdade quando o rei Acabe perguntou. E por que Micaías falou a verdade? Lá na cidade onde eles estavam antes da guerra, o rei Acabe mandou prender o profeta Micaías lá na cidade de Samaria. Olha só. O profeta Micaías ficou preso aqui nessa cidade. E o rei Acabe falou assim, que era para eles deixarem o profeta Micaías preso, com pouquíssima comida e alimentos, até quando ele voltasse. Mas ele não voltou da guerra. E mesmo assim Deus cuidou de Micaías, porque Micaías falou a verdade. Micaías não mentiu, mesmo correndo risco de morrer, mesmo preso. Micaías não mentiu. E assim foi que o rei Acabe morreu, porque ele desobedeceu a Deus. E nós, mesmo numa situação difícil como Micaías estava, ele não mentiu, ele sempre falou a verdade. E assim nós temos que ser. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Te agradecemos, ó Deus, por mais essa lição e te pedimos que o Senhor nos dê coragem como Micaías, para que nós sempre digamos a verdade. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo grandão da tia Amanda. E não se esqueçam, falem sempre a verdade, porque Deus se agrada disso. Um beijo. Tchau!